Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação para concurso público, e hoje eu vim dar continuidade, certo? A parte de morfossintaxe do si. A gente viu em 3 blocos anteriores a parte de morfossintaxe do que, e hoje a gente vai ver a parte do si, certo? Lembrando que o que acontece, a partir de agora, certo? Eu não vou trazer do além. Isso são estratégias que eu montei, certo? Esse é o meu método. São estratégias que eu mesma montei para conseguir fazer resolução de prova, certo? Principalmente em questões da morfossintaxe do si. O si é igual ao quê, certo? Tem um montão de finalidades, tem um montão de coisas que ele pode ser, mas aí eu montei estratégias, principalmente do que a banca Sebrae mais cobra. Camila, isso vai cobrar na banca Penet? Claro que vai. Mas não dessa forma como eu vou impregnar. No máximo que ela venha cobrar é se ela é conjunção condicional, certo? Se ela é outro tipo de coisa. Mas, na verdade, nem é tão costumeira, certo? Não é costumeiro a banca cobrar de jeito nenhum essa parte de morfossintaxe do si, certo? Então, eu já vou iniciar essa parte falando sobre um pouquinho sobre o si e de como eu trabalho essa parte no si, certo? A primeira coisa que eu queria identificar com vocês, deixa eu até ajustar aqui, certo? Aqui pra cá. Aqui, vê só. Essa primeira parte que eu queria mostrar a vocês são estratégias que eu montei, certo? São coisas que eu mesma fiz, certo? Pra desenrolar e como a gente consegue identificar que tipo de si é, certo? Então, basicamente, você vai escrever do jeitinho. Se for necessário, você parar, pausar o vídeo para escrever a minha fala, como eu já vi diversas vezes. Como eu já fiz diversas vezes com alguns professores, é bem massa, certo? Vê só. A primeira coisa que você deve identificar é o agente, certo? E aí é onde você vai ter que saber a diferença entre o agente e o sujeito. Vê só. É só a gente ir para o ramo do direito, que eu sei que todo mundo se identifica, né? Quem é que não gosta de direito, certo? Entre português e direito, eu prefiro direito. Com certeza, quem é que não gosta de direito? Tranquilo? Mas vamos lá. Quem é o agente? Quem? Pratica ação, não é assim? Quem pratica ação é o agente, ou quem sofre ação, dependendo. A gente tem um agente passivo e um agente ativo. Só que perceba que o agente ativo é quem vai estar praticando a ação, e necessariamente precisa ser uma pessoa. Exemplo, a gente tem um Código Penal, o artigo 121 fala sobre matar alguém. Tem como um objeto matar alguém? Tem, a não ser que esteja uma pessoa, né? Assim, mas diretamente não. Eu preciso de uma pessoa em carne viva, certo? Para poder praticar aquela ação. Então, percebam que o agente é a mesma coisa. Quando eu falo um agente, na parte do português, certo? A gente tem outras coisas de agente, mas nessa parte do si eu preciso que seja uma pessoa em si, certo? A pessoa que vai ser o agente, se você conseguir fazer a identificação dela, e aí você vai ver, se tem agente e tem sujeito. Deixa eu retomar outra coisa. Vocês vão colocar assim, ó. Para encontrar o sujeito, eu já falei que você precisa perguntar quem ou o que é o verbo. E aí você vai colocar assim. Quando a pergunta para encontrar o sujeito for quem, ou ele vai ser pronome reflexivo ou pronome recíproco. Identifiquei o agente, identifiquei o sujeito, e aí a pergunta para identificação do sujeito foi através da pergunta quem. Então, você está descobrindo que é a pessoa do discurso. Então, ou esse si vai ser pronome reflexivo ou pronome recíproco. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Pronome reflexivo vai ser aquele que vai trazer um reflexo de você mesmo. Tipo assim. Quando você se olha no espelho, você vê o seu reflexo ou o reflexo de outra pessoa? O seu reflexo, né? Assim, então, o reflexivo é isso. É quando você pratica e sofre ação. Você tanto é o agente ativo quanto o agente passivo. Já o recíproco, não. É quando... e o reflexivo só tem um agente, certo? Exemplo, Rafael se cortou. Rafael se cortou e sofreu a ação de ser cortado, certo? E aí a gente tem um pronome recíproco, que vai ser quando eu tenho o quê? A reciprocidade. Vamos supor, quando você tá com a sua namorada, existe um beijo só você? Não, né? A gente, pra beijar, pra abraçar, a gente precisa que seja recíproco, porque você vai desenvolver esse carinho na outra pessoa. Quando eu digo assim, que os namorados, eles se abraçaram. Então, pra que vamos supor, eu tô abraçando você. Eu faço o seu agente ativo, que eu tô abraçando você, mas eu também sou sujeito passivo porque eu estou sendo abraçado por você. Da mesma forma você é sujeito ativo e sujeito passivo. Camila, qual a diferença entre o reflexivo e o recíproco? O número de agentes. O reflexivo você vai ter um agente e o recíproco vai ser mais de um. Tranquilo? Então, identifiquei o agente e o sujeito pela pergunta quem.
E aí você vai ver a quantidade de agentes que tem. Se tiver um agente, reflexivo. Se tiver mais de um, recíproco. Tranquilo? Depois disso, aí eu pergunto a você. Você olhou e disse, Camila, não consegui fazer identificação. Aí o que acontece? Eu disse a você que para encontrar o sujeito é só você perguntar quem ou o quê. Não consegui identificar o sujeito com quem, então só sobra o quê. Camila, consegui identificar o sujeito com a expressão o quê. Não tem agente, você vai ter o sujeito. O sujeito não vai ser a pessoa do discurso. O sujeito vai ser uma expressão, certo? Então, se você conseguir identificar o sujeito, mas não o agente, e esse sujeito foi identificado pela expressão o que, quando você pergunta o que é o verbo, você, na verdade, vai ter um si pronome apassivador, certo? Porém, quando você nem consegue identificar o sujeito e nem o agente, vai ser um índice determinante do sujeito, que é quando a gente tem o sujeito indeterminado. E aí a gente vai, Camila, como merda, eu vou usar isso na prova. Vamos lá? Isso aqui são outros tipos. Vê só. Aqui. Distinguem-se. Deixa eu ajustar aqui. Depois a gente olha os outros tipos de si, tá? Vou dar só um exemplo. Aqui, ó. MP de Santa Catarina. Ele diz assim, ó. Distinguem-se 3 tipos de corrupção. Eu tenho um si aqui, certo? Perceba, a primeira coisa que você precisa identificar é que esse verbo aqui ele tá no plural, certo? Se ele tá no plural, ele não pode ser índice indeterminado do sujeito. Que a gente sabe que quando o sujeito é indeterminado, o verbo ele não vai para o plural porque ele não tem sujeito. Ele tem que ficar obrigatoriamente no singular. Então, a primeira coisa é índice indeterminado do sujeito, ele não pode porque ele tá no plural, certo? E aí, só sabe para você o quê? Identificar se eu tenho uma pessoa do discurso que está praticando a ação ou não. Aí eu pergunto, distingue-se 3 tipos de corrupção, certo? Quem distingue? Não sei. Então, percebeu que você sabe quem é o sujeito, porque quando eu pergunto, distingue-se o quê? 3 tipos de sujeito. Olha a pergunta que eu fiz. O que distingue-se? Encontrei o sujeito, mas não encontrei o agente. Então, 3 tipos de corrupção vai ser o sujeito da expressão distingue-se. Então, você não tem a pessoa do discurso, mas você fez a identificação do sujeito. E aí, a gente volta para a tabelinha. Fiz a identificação do sujeito, mas não encontrei o agente. E a pergunta que eu fiz ao ver para a identificação do sujeito foi o quê? Então, esse si só pode ser um pronome apassivador. Tranquilo? Então, essa questão foi MP de Santa Catarina, certo? E aí ele fala, ó, tem a função de indeterminar o sujeito, de jeito nenhum. Se o verbo ele tá no plural, então ele não tem a função de indeterminar. Na verdade, esse si aí, ele é uma partícula passivadora. Tranquilo? Então, essa questão estaria erradíssima. Certo? Então, vamos lá. Então, você já se ligou como mais ou menos a gente vai usar, certo? Deixa eu colocar aqui uma oração. Deixa eu ver se eu consigo, na verdade, né? Colocar uma oração aqui, certo? Pra gente desenrolar. Deixa eu ver. Novo slide. Aqui. João se cortou. Aqui, ó. João se cortou. Aí você pergunta ao verbo, quem foi que se cortou? Aí você me responde, quem foi que se cortou? Quem se cortou? João, não foi assim? Percebeu que você fez a identificação do agente e do sujeito. E a pergunta que você perguntou ao verbo para encontrar o sujeito foi quem? Então, quando você pergunta quem, você só tem ou pronome reflexivo ou pronome recíproco. Aí você vem. Tem quantas pessoas aqui? Uma só. Então, esse se aqui ele vai ser pronome reflexivo. Tranquilo? Deu para entender mais ou menos como você vai fazer? Basicamente assim. Olha o outro. Essa foi uma questão aqui que caiu, certo? Uma questão que caiu lá na parte de... Foi onde, meu Deus? Foi na PP, se não me engano, de Alagoas, certo? Na PP de Alagoas caiu. E aí eu achei muito interessante que ela falava assim, que as obras estão se misturando. Foi alguma coisa assim.
Deixa eu aumentar. As obras estão se misturando. Aí eu trago para você o quê? Vamos lá fazer a identificação. Vê só, estão se misturando, certo? Quem é que está se misturando as obras? As obras é a pessoa? Sim. Certo? As obras é a pessoa? Sim. Porque caminhão não necessariamente precisa ser uma pessoa de carne e osso. Certo? Perceba que quem está se misturando é as obras. Então, quem é que está misturando são as obras. Certo? As próprias obras, elas se misturam. Então, você tem um requisito aqui de pluralidade. E, além disso, você tem o se. E aí, você pergunta ao verbo, quem está se misturando? Olha a pergunta, quem? Então, se a pergunta foi quem, ou ele é recíproco, ou ele é pronome reflexivo. Aí você vem, tem quantos agentes? Mais de um, porque as obras é mais de um. Então, só pode ser recíproco. Tranquilo? Então, é basicamente assim que você vai fazer a identificação. Deixa eu trazer aqui para vocês o restante, né? Do que a partir do se ele pode ser, certo? O se ele também pode ser, deixa eu ver aqui, conjunção subordinativa adverbial condicional. É basicamente, lembra do se, quando eu posso trocar por caso, se você vier aqui eu compro, dá uma possibilidade, certo? Então, é só você trocar o se pelo caso. Conjunção subordinativa integrante, opa, foi aquela que a gente viu lá do que, lembra? Do que troca por isso? A mesma coisa, aquela aula serve basicamente para o se também, certo? Quando eu tenho conjunção subordinada integrante, é quando eu troco por isso, vai desempenhar oração, subordinada, substantivo. É a mesma coisa do que? Igualzinho, para trás e para frente. Analisamos se as propostas eram convenientes. Então, perceba aqui que quando ele fala aqui, analisamos, quem analisa isso, certo? Eu analisei isso. Então, se eu troco por isso, eu desenvolvo aqui a oração subordinada substantiva. Tranquilo? Aí eu vou ver que tipo de oração que tipo de papel sintático ele está desempenhando. Vamos lá. Quem analisamos? Nós, certo? Nós analisamos. Aí eu venho para cá. Se nós analisamos, então quem analisa alguma coisa. Então, isso é um verbo transivo direto. E o que é que você analisa? Se as propostas eram convenientes. Então, tudo isso aqui vai ser o objeto direto da forma verbal analisamos. Então, aqui você tem uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Percebeu que é igualzinho, é igual, idêntico a parte do que? Certo? Então, aquela aula lá de que é a parte 2, se não me engano, de morfossintaxe do que, ela é basicamente a mesma coisa que você pode usar para o si, certo? Os dois são conjunções subordinativas integrantes. Claro que a gente sempre fixa mais no que, porque o que é o que tem mais tendência a cair, certo? Conjunção subordinativa integrante como se. Eu só vi uma questão que caiu na PCPE em 2016 e de lá para cá eu não vi mais. Quando cai é mais que. Certo? Quando se cai, ele cai com essa tabelinha aqui. Ou ele cai como pronome reflexivo, recíproco, pronome apaciguador e índice indeterminante do sujeito. Essa questão mais de conjunção subordinativa integrante, quem costuma cair muito é a banca CESP, mas ela cobra mais a partir do que e não a partir do se, certo? Outra coisa também que o se pode ser é parte integrante do verbo. Ele vai entregar verbos essenciais pronominais, ou seja, aqueles que necessariamente trazem para junto de si o pronome oblíquo, denotando quase sempre sentimentos e atitudes próprias do sujeito. São eles queixar-se, arrepender-se, vangloriar-se, submeter-se, dentre outros. Os garotos queixaram-se do mau atendimento. Então, perceba que quando eu digo assim, que os garotos queixaram-se, certo? Esse se aí ele está fazendo parte do verbo. Por quê? Porque esse verbo ele deixa de uma forma pronominal. Por quê? Porque quando eu digo que ele se queixou, é porque eu estou trazendo um sentimento dos garotos. Então, toda vez que você tem um verbo que exprime um sentimento ou uma atitude própria da pessoa que está desempenhando o papel de sujeito, e esse se ele vem ali acompanhando o verbo, a gente tem um se que faz parte e ele é integrante do verbo, certo? Não costuma cair muito em prova também. E aqui adentra a partícula de realce expletivo. Já expliquei, né? O que lá, eu já expliquei muita coisa. Mas vamos lá. Partícula de realce novamente. É uma maquiagem que a mulher bota, certo? A gente se acha muito mais bonita na maquiagem. Mas isso não quer dizer que a gente sem maquiagem é bonita. Gente que é bonita de todas as formas, com maquiagem ou sem maquiagem. Porém, o que acontece? A gente coloca a maquiagem para se achar mais bonita. Então, a gente coloca para realçar a nossa beleza, certo? É a mesma coisa a partícula de realce. É colocada no texto
para dar um realce a mais, uma palavrinha a mais, certo? Só para enfatização, só para boniteza mesmo, certo? Assim como o retrata a própria nomenclatura, que é realce, certo? A tal classificação permite que o pronome seja retirado da oração, sem que para isso haja alteração de sentido, e neste caso ele vai se ligar a verbos intransitivos, indicando uma ação proferida pelo sujeito. Então, perceba que ele fala aí que ele está relacionado a verbos intransitivos, certo? E que a retirada dele não vai acarretar nem em questões de correção e nem em sentido para alteração, certo? Ó, toda a plateia riu-se diante das travessuras do palhaço Trapalhão. Perceba que se você tirar, ele vai ficar toda a plateia riu diante das travessuras, continua a mesma coisa, então ela foi posta aí só para enfatizar mesmo, só para trazer uma bonitazinha a mais. Tranquilo? Vamos para as questões, para a gente finalizar, bem curtinho mesmo, certo? Resumindo-se a descrição, poucos tal, a partícula se classifica-se como a mesma coisa que a gente vai trazer aqui. Deixa eu ver aqui, se eu consigo aumentar aqui. Isso aqui a gente já viu, não foi assim? Então, deixa eu excluir aqui, porque aí eu tenho como aumentar aqui. Pra gente analisar. Vê só, quando eu digo assim, resumindo-se a descrições de científica tal. A gente vem resumindo ao quê? Quem se resume? Quem é que tá resumindo? Alguém resumindo? Não, né? Vamos lá, eu resumindo-se, dá certo? Tu resumindo. E aí? Vamos lá, dá para classificar esse verbo? Vamos lá. Quem é que tá resumindo? Pode ser a descrições, não, porque esse a aqui é uma preposição, então a gente sabe que ele não é sujeito, né? Assim? Isso mesmo, aqui ele vai estar introduzindo, na verdade, certo? Isso aqui é uma preposição. Porque se fosse para ser artigo, eu teria que ter as descrições, porque a descrição está no plural. Então, esse a aqui, ele vai ser o quê? Uma preposição. Então, eu já sei que a partir daqui eu não tenho o quê? Sujeito. Eu vou ter complemento, certo? Aí eu venho para aí. Não consegui fazer a identificação do sujeito, certo? Alguém está resumindo. Eu só sei disso. Então, quando a gente pergunta quem ou o quê e a resposta é alguém, ele só pode ser índice indeterminante do sujeito, né? Assim? Então, ó, a alternativa correta aqui seria o quê? Índice indeterminante do sujeito. Tranquilo? Vamos para a próxima. Ele fala assim, ó, na oração, as cidades devem posicionar-se de forma diferente no novo milênio. Conclui-se do emprego do vocábulo se que a oração está na voz passiva, isto é, locução, devem posicionar-se, é sintaticamente, semanticamente equivalente a devem ser posicionados. Vamos lá. Primeira coisa que deve ser analisada aqui é que a primeira coisa que você deve analisar é que ele quer tirar o se para colocar o verbo ser. Isso pode, Camila? Claro que pode. Mas muda sentido? Claro que muda. Aí vamos lá. Ele diz que está na voz passiva, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala sintaticamente e semanticamente equivalente. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer que sintaticamente, se o se é sujeito, o ser também vai ser sujeito. Se ele for complemento, ele também vai ser complemento. É verdade isso? O se ele é um... Aqui, ó. O se aqui de cima é um verbo? Não. Então, ele não pode ser trocado pelo ser, porque muda, sim, a sintaxe, certo? Então, ele fala que é sintaticamente, semanticamente. Outra coisa, quando mexe com o verbo, já altera sentido. Porque se cada verbo tem o seu sentido próprio, então, se eu alterei o verbo, muda de sentido, certo? O único caso que os únicos casos que a gente tem que não faz alteração de sentido é aquele, lembra do verbo haver, que eu troco pelo verbo existir, tal. Aí eu posso trocar sem alterar sentido, mas mesmo assim tem que ter a concordância, né? A gente tem o verbo fazer, que indica tempo, né, assim. Mas é o único caso, quando eu troco qualquer verbo, vai alterar sentido. Porque cada verbo tem o seu sentido próprio. Nenhum verbo vai ser igual ao outro, certo? Então, quando ele fala sintaticamente, já tá errado, porque um vai ser pronome e o outro vai ser verbo, então eu já mudei. E semanticamente é que não cai mesmo, né? Porque ele tá falando sobre sentido. Então, essa questãozinha só poderia estar erradinha, certo? Ó, no último parágrafo do texto, a partícula se em fala-se já de bom tamanho, indica que o sujeito da oração é indeterminado. Então, ele tá falando que esse se aqui é um índice indeterminante do sujeito. Aí vamos lá. Quem é que fala já de bombas eletrônicas? Alguém. Então, se a pergunta foi alguém, se a resposta para o encontro do sujeito foi alguém, então ele só pode ser índice indeterminante do sujeito. Questão certíssima. Próximo, PF 2021. Opa! A partícula se classifica-se como partícula passiva. Vamos lá.
A rede de prisões está se ampliando. Opa, foi essa aqui. Essa é a questão que eu dei o exemplo, lembra? Não foi da PP de Alagoas, foi da PF. Apareceu. Rede de prisões está se ampliando. Vamos lá. Quem é que está se ampliando? A rede de prisões. Então, você tem aqui o quê? Um sujeito, né? Assim, a pergunta foi quem? Encontrei o sujeito. Beleza. Encontrei o sujeito. Eu tenho aqui quantas redes de prisões? Uma só. Não é assim? Então, se eu conseguir fazer a identificação de quê? Do sujeito através da pergunta quem? Ó, vamos para cá. Identifiquei o agente, que é a rede de prisões, certo? E agente, sim. E a rede é só um. Então, ele só pode ser pronome reflexivo. Só que na questão, ela fala que ele é o quê? Particular passivador. Então, essa questão está erradíssima. Tranquilo? Deixa eu tirar aqui minha imagem. Aqui. Vamos lá. Aí ele fala, nos trechos, Florence preparou-se, Florence entregou-se, a partícula C classifica-se como pronome passivador. Vamos lá. Quem foi que se preparou? Florence. E quem foi que se entregou? Florence. Então, você vem pra cá. Tu tem um agente? Sim. Quem é o agente? Florence. Tu tem quantos agentes? Um só. Então, só pode ser pronome reflexivo, né? Assim, veja como é prático e fácil. É só isso, certo? Pronome passivador não, é pronome reflexivo. Acabou, errada. Próxima. A forma afirma se o emprego do pronome sim indica que não existe um agente responsável pela ação de afirmar. Opa, vamos lá. Quando eu digo afirma-se, esse se aqui vai ser o quê? Vamos lá. Quem é que afirma? Alguém afirma, certo? Então, se alguém afirma, eu tenho um índice indeterminante do sujeito. Que é índice que o sujeito está indeterminado. É a mesma coisa eu falar que não existe um agente responsável pela ação de afirmar? Pensa aí. É a mesma coisa? Índice indeterminante do sujeito. Sujeito indeterminado. É a mesma coisa que uma oração sem sujeito? Quando eu falo que está indeterminado é porque existe alguém, mas eu não sei quem é, certo? Eu não sei quem é, mas existe alguém. Se eu digo afirma-se, vende-se, alguém está vendendo alguma coisa. Alguém está afirmando alguma coisa, mas eu não sei quem é. Quando eu digo que eu não sei quem é, não quer dizer que não existe alguém lá, certo? Eu só não sei quem é. Mas que existe, existe. Então, perceba que aí ele fala que não existe um agente responsável. Tá errado. Tá mais do que errado, na verdade. Certo? Tá mais do que errado. Tranquilo? Então, existe um agente responsável, sim, eu só não sei quem é. E o último, o vocábulo se recebe a mesma classificação e se julgam e se castigam. Eles se julgam. Opa! Já tem. Vê, quem é que se julgam eles? Eles aqui eu tenho o quê? Mais de uma pessoa, então isso aqui só pode ser recíproco. Aí eu venho aqui, que se castigam. Quem é que se castigam? As moças. Tem um agente? Tenho. Tem mais de um? Tem. Então esses dois se, eles são o quê? Pronomes recíprocos, certo? Então eles recebem a mesma classificação, com certeza. Então, minha gente, é isso, certo? Essa parte aqui do se a gente finalizou. Agora a gente vai dar início à parte da concordância e da regência, da crase, pontuação, que é o que mais cai. Tranquilo? Cheiro no coração de vocês e até o próximo bloco.